Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia maravilhoso. Que Deus possa estar abençoando, guardando a vida de todos vocês. Que o Senhor possa cobrir vocês de muitas bênçãos e graça dos altos céus. Palavra de Deus para os nossos corações. Acredite, Deus, Ele é maravilhoso e fiel para nos abençoar. A palavra de Deus no livro de Jeremias vai falar algo muito interessante para o povo de Deus. A palavra de Deus, que é a bússola do crente, manual do crente. Precisamos estar utilizando esse manual para que nós tenhamos um crescimento espiritual da parte do nosso Deus para com as nossas vidas. E nós só vamos poder ter esse manual se refletirmos e estudarmos o que a Bíblia tem a dizer ao nosso respeito e aquilo que Deus quer para a gente. A palavra de Deus no livro de Jeremias, que diz o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Diz a Bíblia que o profeta Jeremias disse: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo, louvado seja Deus, a sua obra sobre a roda. E diz a Bíblia que Jeremias dizendo como o vaso de barro que ele fazia se quebrou nas mãos do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, ou aos olhos do oleiro fazer. Conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer um outro vaso, do barro que tinha ali, do vaso anterior que estava sendo feito, e ele quebrou sobre as rodas, e foi feito daquele vaso um novo vaso. O que me chama a atenção, queridos e queridas, você que está ouvindo essa mensagem, a palavra de Deus é nítida, a palavra de Deus é fiel para com a tua vida. Você não parou para imaginar aquilo que Deus tem propositado para você, mas o que Deus tem proporcionado para você é mais grande do que você imagina. Mas para você crescer é necessário descer. Para você prosseguir, é necessário se render aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que Jeremias, ele estava, louvado seja Deus, necessitando dessa palavra, porque ele estava padecendo pelo povo de Israel. Ele estava tendo muito trabalho, digamos assim, com o povo de Israel, porque estava sendo rebelde. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta, ele chegou a ficar desesperado, porque a Bíblia vai declarar que Jeremias era um profeta chorão. Louvado seja Deus. E a Bíblia vê que, louvado seja Deus, que Jeremias estava desesperado, e o Senhor fala com ele: olha, Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias foi obediente e desceu à casa do oleiro. E lá ele ouviu sim a palavra de Deus. Lá ele ouviu sim o que o Senhor Deus estava dizendo. Lá ele ouviu sim o que Deus estava proporcionando para ele. E ele pergunta para Jeremias: será que eu não posso fazer com o povo de Israel assim como fez o oleiro, louvado seja Deus, com esse barro? E Deus, ele trata com cada um de nós, louvado seja Deus, com a mais pura perfeição, porque Deus é perfeito. Muitas vezes as lutas da vida influenciam, louvado seja Deus, tomar algumas atitudes diferentes que não é conivente com a palavra de Deus, mas nós precisamos entender que nós temos que tomar atitudes que sejam coniventes com a palavra de Deus, para que nós não venhamos ser prejudicados, para que nós não venhamos, louvado seja Deus, perder a bênção do Senhor, porque a Bíblia declara que a obediência, ela traz a bênção, ela atrai a bênção para você. E a Bíblia diz que, louvado seja Deus, se atentamente você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em obedecer os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas nós não podemos fugir, louvado seja Deus, do chamado, ainda que a dor seja grande,
ainda que as feridas estejam sangrando, o Senhor, Ele tem te levantado, homem de Deus, Ele tem te levantado, mulher de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Nós devemos mudar o nosso conceito de vida, porque nós não somos dono de si próprio, não. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Está na hora de deixar o orgulho de lado, está na hora de deixar de viver o próprio eu, está na hora de viver a palavra, está na hora de viver Jesus Cristo, porque Paulo disse: já não vivo eu. Ele teve propriedade para dizer: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Será que você tem a coragem de dizer para o Senhor que você já não vive mais para você, mas que você vive para o Senhor teu Deus? Será que você já parou para imaginar aquilo que Deus tem propositado, proporcionado para você? Aleluia! Você já parou para entender que aquilo que Deus projetou para a tua vida é maior do que você tem projetado, mas você tem que viver o verdadeiro evangelho. Jeremias, ele foi obediente, ele desceu à casa do oleiro e Deus falou grandiosamente com ele: ei, eu tenho certeza que o meu Deus está falando com você agora. Eu tenho certeza que o meu Deus, louvado seja Deus, Ele contempla a tua vida, Ele tem visto os teus esforços, e você muitas vezes tem reclamado, tem dito: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, está doendo, Senhor, louvado seja Deus, está apertando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu quero dizer para você, mediante a tudo isso, seja obediente, viva em obediência, louvado seja o nome do Senhor, porque você vai ver os projetos de Deus sendo realizados na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, louvado seja Deus, Deus é Deus, e o resto é resto. Ele tem novidade para você, Ele tem vida nova para você. Acredite, a vitória é para aqueles que crêem, a vitória é para aqueles que crêem. Que Deus em Cristo vos abençoe com a bênção do maior milagre. Eu sou Cícero José e deixo essa palavra do Senhor para você. Quero te fazer um convite especial: compartilhe esse áudio para todas as pessoas que você puder. Melhor dizendo também, passe lá no nosso canal no YouTube, canal Chamados para Adorar, se inscreve, ativa o sino das notificações e divulga para todos os seus familiares e amigos que tem aí nos seus contatos. Em nome de Jesus, um abraço, fiquem todos com Deus.